Apoio Cronos. Casas da Água. Olá amigos, bem-vindos a mais este Nosso Condomínio Hoje, o programa do Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios de edifícios residenciais aqui na região da Grande Florianópolis. O Nosso Condomínio Hoje vai ao ar sempre com o apoio da Cronos Segurança Privada e também de Casas d'Água, a parceira dos condomínios. Vamos ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, todo sábado às 7 da noite e também na segunda-feira às 9 da noite. Pelo canal 4 da NET para você que mora em Florianópolis e também pelo www.tvfloripa.org.br para Florianópolis e o resto do planeta. E você pode participar, deve participar do Nosso Condomínio Hoje, mandando sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida, sua crítica para o e-mail contato@sindiconde.com.br ou pode ligar para o Sindiconde para o 33-8677, que está lá o Gustavo, o Renato, a Isabel, o corpo jurídico todo, o próprio seu Alfred à disposição para lhe atender no que for necessário. E é sempre um prazer receber para conversar o senhor Alfred Heilmann, presidente do Sindiconde, um havaiano convicto e que hoje está com brilhantina no cabelo. Boa tarde, seu Alfred, tudo tranquilo? Boa tarde, gente. Boa tarde, telespectadores, boa tarde, condôminos, síndicos, administradores. A gozação do Havaí, eu concordo. Concorda? Estou de pleno acordo, porque com o que a gente está assistindo não merece estar melhor do que onde está. Não. Esse Havaí faz coisa. Isso é coisa do Miguel Livramento. Gente, eu gostaria primeiro de fazer um ligeiro comentário sobre o programa passado, onde tivemos aqui o síndico Edson Camargo. O síndico Edson Camargo. O Edson veio para cá e, em palavras muito claras, muito simples, sem rodeios, ele colocou as coisas, o que realmente acontece no condomínio dele. Sim. E eu gostaria, sabe, Silvio, que nós fizéssemos um esforço bastante grande aqui no programa para nós mensalmente trazermos um síndico para convidá-los para vir aqui, sabe, tem muita gente que foge do microfone e principalmente da câmera, porque ficam com... Acham que tem ilusões, né? Tem ilusões, assim. Né? Mas não tem nada de difícil. Agora, tudo aquilo que o Edson falou é uma realidade, acontece diferente de um condomínio, o outro é diferenciado. E ele foi muito feliz em dizer daquilo que acontece no dele e quais as soluções que eles estão encontrando. Parabéns para o Edson e para o condomínio lá, o Fontainebleau, né? Fontainebleau, né? A gente não tinha falado o nome, mas agora foi ele é desse mesmo. Do Fontainebleau. Fontainebleau. Isso. E esse, eu conheço esse condomínio, lógico. É filiado ao Sindiconde? Também, ele também é filiado. E é dizer para ele que, para todos os condomínios, que estão convidados para vir aqui no nosso programa. Vem aqui bater um papo. Não precisa... pode receio nenhum, né? Desinibido, não tem mistério. Nós só precisa dizer daquela realidade que está acontecendo com o teu condomínio hoje e aquilo que você pretende fazer. Lamentavelmente, eu devo dizer, não é que uma grande maioria foge porque não é um pouquinho de medo do microfone e especialmente do vídeo.
É que a noção que as pessoas têm de televisão, né, senhor? É aquela coisa de a televisão está aqui, você, telespectador, está ali, não pode interferir. E televisão pode ter essa troca de informações, essa coisa de cidadão para cidadão, né? Isso só vem ajudar a ele e a todos os demais condomínios e condôminos. E mesmo o condômino, que de vez em quando tem um condômino que tenha interesse em dialogar sobre algumas coisas, nós estamos aqui à disposição. Eu, inclusive, deixo o espaço inteiro aberto, sem a minha presença, digamos assim, para que eles tenham a liberdade de vir aqui falar, se quiserem falar, o que quiserem sobre a vida dos condomínios. Sobre a vida dos condomínios. Mas a situação momentânea, Silvio, é realmente preocupante e nos parece que isso vai ter uma sequência um pouco prolongada. E eu espero que num futuro próximo, todos esses males que estão acontecendo ou que aconteceram... Estão vindo a furo, né? Que estão vindo a furo, estão vindo à tona esses males. Estão vindo à tona, mas que se encontrem soluções para isso, porque essas ameaças que a gente está tendo aí, que vai ter isso, que vai ter impeachment, que vai ter... Isso só é mal para o país, é mal para as pessoas. Cria um clima muito ruim mesmo. Né? Muito ruim. Olha, esse assunto dos caminhoneiros aí prejudicou muita gente. E nós, condomínios, por certo, também fomos atingidos ou mais ou menos, mas todos, na verdade, são atingidos. Os preços estão aí elevados, falta de algumas mercadorias que tiveram aí, não tanto aqui na nossa cidade, mas aqui no interior do estado tivemos aí uma série de preocupações nesse sentido. Agora, o que vem aí? Não é possível que é inaceitável, digamos, que o impacto de todos esses aumentos venham num momento só. Então, é juro que está aumentando, é petróleo, gasolina que está aumentando, é energia elétrica que está aumentando, é a água que está aumentando, é o salário que daqui um pouquinho nós temos que reajustar. Sim. Então, sabe, isso é um acúmulo de coisas e cuja receita as pessoas não estão tendo o mesmo aumento. O mesmo aumento. E isso é preocupante. Então, nós estamos aí ouvindo falar, não, você deve diminuir a televisão, desligar tais aparelhos, tomar banho com menos tempo no chuveiro e assim por diante. Realmente tirar as pessoas de um costume que, inclusive, nós já batemos aqui, é uma questão de educação das pessoas. As pessoas trabalham, à la vontade, é um desperdício total, é um desrespeito às coisas que, inclusive, vem atingir, de repente, esse acúmulo que está aí acontecendo e está por acontecer. E que combinou bem no início de ano, que é quando retoma-se as aulas, é hora do IPVA, do IPTU, né? Foi um acúmulo... Tudo, é IPTU, pós-carnaval. Os impostos, realmente, esse começo de ano atinge profundamente o bolso das pessoas. A saída das férias, as férias sempre há um gasto a mais. Um gasto excepcional. Nós não vamos querer de jeito nenhum modificar essas coisas, mas nós precisamos dizer que nós precisamos nos cuidar a respeito, porque ninguém esperava que viesse uma lambada, digamos assim, tão forte como veio aí em todos os sentidos. Onde aumenta o petróleo, a gasolina... Tudo aumenta em cascata. Tudo entra em cascata, isso aumenta daqui um pouquinho, estamos discutindo aí transporte urbano, daqui um pouco nós estamos discutindo aí, mais uma vez, salários que gostaríamos de ter um salário melhor, mas
Mas tirar da onde? E essa questão da energia elétrica, seu Alfredo, no condomínio, os condôminos é que vão arcar com esse custo. Sem dúvida. Os condomínios, não é? E os condôminos, na verdade, são, de uma certa forma, muito culpados pelos custos dessa energia que eles consomem. A perda de energia por instalações antigas, mal conservadas, instalações obsoletas, mal conservadas e assim por diante, faz com que a energia vá cada dia... Se perde, né? Ela se perde. Não, e ela vai sendo mais usada, mas para o seu benefício. As pessoas não se dão conta. Por exemplo, nós temos aí uma coisa que é muito cômoda, digamos assim, é aquela luz piloto. A luz piloto gasta energia 24 horas por dia. Gasta pouco, mas do pouquinho, vai se somando os pouquinhos e daqui um pouco ele é uma coisa grande. Aquele LED que fica aceso na televisão. Não é na televisão e outros aparelhos, assim por diante. Então, e a energia elétrica, gente, somado com a água, são os dois pontos mais importantes que tem dentro de uma edificação. A energia elétrica precisa ser respeitada, a energia elétrica precisa ter conhecimento dela. As pessoas, eu afirmo para vocês que o conhecimento da energia é igual a zero por parte dos condôminos e não tem noção do que... Não tem noção da coisa. E não sabe nem de onde, o que gerado. É energia elétrica, o que é essa luz que está aí, como ela vem, o que precisa acontecer para essa luz chegar aqui e iluminar esse espaço. É aqueles que acham que leite dá em supermercado. Exato. Então, é preciso que se faça, e nós estamos nos propondo a fazer agora um pequeno dicionário. Opa. Não é da energia elétrica, como queremos fazer também um pequeno dicionário da água, para levar ao conhecimento, principalmente dos jovens, das crianças, que se hoje nós estamos mal habituados e dificilmente vamos ser consertados dos nossos vícios, das nossas mau uso, dos nossos relaxamentos e outras coisas mais, mas vamos tentar fazer com que nossos filhos, nossos netos, eles tenham daqui a 15, 20 anos uma nova concepção do que é o consumo, do que é o valor das coisas. As coisas são pouco valorizadas. Não, o meu carro está assim. Não, troca, bota novo. Não, agora a produção de veículos, por exemplo, já diminuiu muito. Agora estamos aí entrando numa crise violenta e virá pior ainda, com juros. O que vai acontecer? Não é o financiamento dessa barbaridade de casas e coisas mal construídas, a grande maioria mal feita, que vão ter uma durabilidade muito duvidosa, e no momento que tiverem aumento desses valores, aí aumenta tudo, não aumenta só a prestação da casa, que também vai aumentar, mas é o aumento de manutenção daquilo que você tem. É o tal, como um automóvel, você compra um automóvel, você consegue pagar lá a prestação de 400, 500 reais do automóvel, mas e o que vem daí? E o desgaste dele? A manutenção, a gasolina. A gasolina e assim por diante. E a mesma coisa uma edificação. Uma casa não é para o tempo todo, um apartamento não é para o tempo todo. Ele precisa ter manutenção mesmo. Nós, as últimas, digamos assim, visitas que recebemos lá no Sindiconde, principalmente são moradores, síndicos de edifícios cuja idade é superior a 30 anos.
E eles reclamam dos valores. Porque exige mais cuidados do que um edifício mais recente. Foi o que o síndico Edson Camargo, que esteve no último programa, falou, que tem muito custo, porque a manutenção é um prédio já antigo, e o mais barato é fazer o serviço bem feito. Contratar uma empresa legalizada, especializada, e ter um engenheiro que vá supervisionar essa obra. Isso porque você precisa, antes de mais nada, Silvio, quando você contrata alguma coisa, você precisa ter uma garantia do serviço que está sendo executado. Com luz elétrica e água não se brinca. Luz elétrica mata. Se for mal instalada e for um contato com um mau contato, pode criar aí, inclusive, problemas gravíssimos. A água é a mesma coisa. Se uma água maltratada ou uma água contaminada dentro de uma edificação, dentro de uma caixa d'água, dentro de uma cisterna, isso poderá causar um dano que não tem mais tamanho à saúde das pessoas. Eu fico estarrecido que edifícios aqui, inclusive de classe alta, como vamos dizer, não é que eles se recusam a fazer uma manutenção de limpeza de uma caixa d'água e de uma cisterna, não é uma vez cada ano. Por quê? Que motivo teria? Não sei, é relaxamento. Falta de administração. Sabe, comigo não vai acontecer. Não é? Tem a dengue aí, não sei o quê. Não, mas isso é lá para os outros. Comigo não vai acontecer. As pessoas são assim. Infelizmente, essa é uma realidade com que nós convivemos e que precisa ser modificada. Um trabalho de educação, né, senhor? Exatamente. Porque nós que já estamos grandes, é outra coisa. Pepino está torto, meu filho, não endireita. Vamos fazer uma limonada com esses pepinos, seu Alfredo. Mas vamos bater na tecla da educação, né? E já tem data, assim, para esse dicionário da água e dicionário da luz? Ou é uma ideia? Eu estou mantendo contato com empresas de alto porte, certo? Para que nós possamos ter não só o patrocínio, digamos assim. Nós não estamos visando lucro nisso aí. Nós estamos visando que esse processo se pague, porque ele precisa ser divulgado, ele precisa chegar no condomínio. Eu sei perfeitamente que existem belíssimos trabalhos feitos sobre energia elétrica, o consumo, como fazer, como não desperdiçar. Ensinar. Mas só que ela não chega lá na ponta. Na ponta. E isso não adianta, isso pouco resolve. Não adianta você ter um livro muito bem escrito, onde explica tudo, mas o livro você não tem acesso a ele. Está preso na biblioteca. Está preso na biblioteca, e a biblioteca, e principalmente no mundo de hoje, o que eles não querem saber de ler um livro técnico, ou seja lá, como for, se não tiver lá numa paredinha e coisa e tal, para eles ficar olhando, e mesmo assim, isso vem e passa e acabou. Então, uma espécie de um informativo desse aí, eu não vou prometer, não é de fazê-lo imediatamente, mas já estou trabalhando em cima dele, e bastante. Infelizmente, uma das pessoas que estava me ajudando nisso aí, teve um mal de saúde e veio a falecer, inclusive. Mas eu agora vou estar, esses próximos dias eu vou estar fora, vou estar em São Paulo, vou inclusive naquela feira lá no Inhambi sobre a construção. Eu recebi um convite para ir estar lá, mas principalmente na área da energia elétrica, onde nós queremos dar a nossa pincelada, digamos assim, porque nós precisamos ensinar as nossas crianças, principalmente elas, para dizer, olha, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Repeti muitas vezes aqui o caso do cinto de segurança, e as crianças foram, digamos assim,
uma das grandes causadoras do sucesso disso aí, não é ficar cobrando do pai, da mãe, e com quem eles andavam dentro do veículo. Não só pelo bolso, não só pela multa, mas pela segurança, né? Para evitar, né, maiores acidentes e para que não fossem acidentados. Então a energia elétrica, gente, é um assunto que nós vamos tratar, vamos talvez ser um pouquinho persistente demais, mas olha, a conta de energia elétrica, se você não tomar cuidado, as tuas instalações não forem boas, não tomar cuidado com o consumo, com lâmpadas que às vezes você hoje já tem lâmpadas aí econômicas que custam a energia, digamos assim, a luminosidade é maior do que uma daquelas que gasta às vezes o dobro, o triplo de consumo. E que o teu medidor lá está lá virando e coisa. Sim. E que no fim do mês chega na conta. Outra, falando em conta, Silvio, as pessoas hoje estão, eu não sei o que ocorre, elas recebem a conta da luz, recebem a conta da água. A grande maioria hoje, por incentivo de um comodismo, debita na conta. Eles não controlam um desperdício, uma conta. Mesmo que ele tenha condições e dinheiro para pagar. O que nós estamos assistindo, na realidade, é que nós não vamos ter mais, ou nós vamos ter dificuldade em tê-lo. Que a água que está em crise, essa água que produz a força principal da energia para gerar as usinas e para nos colocar a iluminação aqui dentro dessa sala e a transmissão aqui via televisão. Estamos falando muito agora na energia própria, ou seja, essa é a fotovoltaica, a eólica e assim por diante. Mas tudo isso aí tem um tempo e tem... isso é uma coisa que eu quero, inclusive, falo nela, mas eu não tenho maior conhecimento sobre ela, e eu quero falar nisso, não é com quem entende disso aí podíamos na minha viagem a São Paulo. Vamos convidar para debater esse assunto aqui também. Né? Também devemos trazer, porque temos que olhar para custo-benefício para essas coisas. E se nós não tivermos aí uma temporada de chuva, como é que isso funciona, como não funciona, como é que ela vai ser, aquele aparelho vai ser ligado dentro da energia da tua casa, dentro da tua fiação, sabe, eu não conheço. Eu, aliás, conheço bastante coisa assim na distribuição desse beabá que está aí. Agora, em assuntos mais... Está estudando ainda? Eu estou, não estudando, eu estou tentando tomar conhecimento para saber o que fazer da coisa. E, infelizmente, nossas escolas, sejam elas qual forem, não ensinam nada sobre energia elétrica. Não muita coisa útil, né? Não ensinam muita coisa útil. Simplesmente, a professora disse, olha, apaga a luz, viu? Na hora que sair. Máximo. Aliás, acho que as escolas, eu li em algum lugar, né? Aqui, nesta escola, a gente só ensina. A educação tem que vir de casa. Acho que está faltando um pouco aí também, né? Mas para fechar e encerrar o programa, né, seu Alfred? Antes da historinha da vaca, que hoje temos história infantil para contar a historinha da vaca. Antes de finalizar, resgatando o que o senhor falou de que as crianças é que são responsáveis... Eu já não contei a história da vaca aqui? Hoje não. Não, mas há alguns dias atrás... Depende qual vaca, seu Alfred, eu acho que não. Aquele da minha professora, lá quando eu tinha 1946, 47... Caramba! No grupo escolar. Eu tinha uma vaca no grupo escolar, seu Alfred? Não. Éramos no grupo escolar Paulo Zimmermann, na cidade de Rio do Sul. Rio do Sul. E tivemos lá um
acho que segundo ou terceiro ano primário, e todos eram coleguinhas, todo mundo se conhecia naquela cidade. Sim. Uns vinham de mais longe, outros vinham mais de perto, outro vinha a pé, outro vinha de bicicleta, outro vinha de charrete, outro vinha de... Só não tinha ônibus naquela época. Acredito. 46 em Rio do Sul, Não nem tinha. enchente devia ter, né? Não, tinha, Enchente já eu vi tinha. algumas. Bom, mas só para completar, aí começou a faltar um aluno, não é? Me lembro do apelido dele. O apelido dele era Borracha. Borracha. O Borracha era por quê? Porque ele corria, mas era um curisco. Mas eu vou contar, eu sempre ganhava todas as corridas na escola. Era de elástico? No meio dos adultos, ele não respeitava ninguém. Ele era um pouquinho mais velho. O Borracha começou a faltar aula. Começou a faltar aula e coisa. E a nossa professora a professora disse, então, não, eu vou lá na casa dele, vou ver o que está acontecendo. E ela foi lá. Dia seguinte, depois que ela foi lá, a gente soube que o Borracha não veio porque ele estava triste, ele estava com vergonha de vir para a aula. Estava com vergonha de vir para a aula porque o pai dele foi preso. O pai dele estava na cadeia. Ia ficar 8 dias na cadeia. Naquela época tinha, assim, 3 dias, 8 dias, 10 dias, 8 dias de cadeia. Mas ir para a cadeia, o Silvio, era uma coisa vexatória, uma coisa, meu Deus, isso aí é uma coisa de... Para qualquer um. Aí viemos saber por que ele estava na cadeia. Ele roubou uma vaca. Roubou uma vaca. Para ter leite em casa? Não sei, ele roubou uma vaca. Ele foi condenado a 8 dias de prisão porque roubou uma vaca. E isso envergonhou o Borracha? Isso, o meu pai preso na cadeia, isso perante os outros era uma barbaridade. Hoje, Silvio, se dá bola para nada. Não é, diz para mim, em que as crianças de hoje podem se espelhar diante de tudo que eles assistem aqui nessa tela de televisão, em aquilo que está escrito nos jornais, aquilo que está sendo divulgado pelo rádio e assim por diante. Esses maus exemplos em todos os horários, né? Me Nobre diz uma e não coisa, nobre. e aonde as crianças podem se espelhar? Se você encontrar algum lugar, você me diga que eu gostaria de ir lá. Muita água vai passar embaixo da ponte Hercílio Luz, até isso resolver, né? E aí já é um outro assunto também. Mas parabéns para as crianças, então, que são elas que vão trazer a educação. A salvação do mundo aí, desse nosso mundo aí, são as crianças. A gente, se bem de que, nós estamos num Brasil, certo? Numa América do Sul, que ainda não estamos aí com essas guerras e essas batalhas e outras coisas aí, que a gente vê no velho mundo, e fanatismos e assim por diante. E isso aí ainda não chegou aqui, mas já se mata mais no Brasil, há mais crime no Brasil e acidente, morte por acidente, do que nas guerras lá no Oriente Médio. Isso já se sabe, né? Morre mais gente aqui do que lá. Só que eles dizem que a guerra é lá. Aliás, dizem um monte de bobagem, né? E a gente não vai poder falar de todas elas, porque o nosso espaço voou, como sempre, né, seu Alfredo? Sim, eu só queria dizer ainda, Silvio, pedir aos colaboradores, aos síndicos, aos administradores de condomínios, aos condôminos, que respeitem não é, o momento e que tudo aquilo que eles puderem economizar, que o façam, porque cada gotinha de água que cai contribui para que as coisas encontrem uma solução. Se cada um contribuir com uma gotinha de água, perfeito, né, seu Alfredo? São muitas gotas de água que estão por aí. Muitas gotas. E aqui foi mais uma gota de água, né, na tecla da educação, que o programa Nosso Condomínio hoje insiste em bater para você, telespectador, internauta, condômino e síndico, ter noção de uma boa convivência no condomínio, racionalizar o uso da água, da energia elétrica, onde todo o planeta sai ganhando. E você pode assistir esse bate-papo que vai ao ar sempre com o apoio da Cronos e também da Casas d'Água, aqui na TV Floripa, canal 4 da NET de Florianópolis, toda quinta-feira às 5 da tarde,
todo sábado às 7 da noite e na segunda-feira, 9 da noite. E o contato do nosso condomínio hoje é contato@sindiconde.com.br. Usem o Sindiconde, gente, porque vocês não vão se arrepender. Não lembro de que de alguma pessoa, condômino, síndico, que tenha ido ao Sindiconde, não é que tenha saído insatisfeito ou que não tenha saído com pelo menos a orientação daquilo que ele deve melhor fazer. Até a próxima semana com as novidades de São Paulo. Possivelmente não vou estar aqui na próxima semana, mas se você encontrar um síndico ou alguém que possa vir aqui no nosso lugar, ou mesmo a repetição desse programa, ele é possível porque nem todos estão hoje ligados nele. Na semana que vem poderão estar. Certo, certo. Uma boa viagem, obrigado pela audiência e até o próximo.